Foram mais de 13 horas aqui no Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Caldas Novas, onde os réus, o Hélito, vulgo Gante, e também a Júlia Caroline foram julgados hoje pelo crime do jovem Eduardo Volpato. Para falar sobre o assunto está comigo a juíza de direito que presidiu a sessão, doutora Vanesca Baruch. Foi um júri bem esperado pela população e muito demorado, né, doutora? A demora desse júri foi uma demora natural, considerando que tínhamos 2 réus, e isso faz com que os prazos, o tempo da manifestação, seja da defesa do Ministério Público, seja delongado. Então é um júri cuja demora seria íncita, natural, não teria como se evitar. Agora a gente percebe que houve aí a participação em massa de ambos os familiares, seja da vítima, seja dos réus. Era um julgamento que estava bastante aguardado e há muito não se via um plenário tão cheio como esse de hoje. Sim, há muito não se via um plenário tão cheio. É importante que se diga que desde que cheguei à comarca venho realizando júris de forma constante. Só esse ano, não estou falando do mês de abril, mas desde janeiro, realizei 3 júris em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em março. Agora em abril, esse é o 5º júri, amanhã teremos o 6º júri de abril e estamos com a pauta em dia. Mas dentre eles, esse júri foi o mais demorado, de fato. Em relação a Júlia Caroline, ela foi absolvida, e o Gante, o Wellington, né, que é o acusado dos disparos contra o Eduardo, foi condenado a 14 anos. Ele já vem cumprindo essa sentença há 2 anos. Eles estão presos há 2 anos, há mais de 400 dias. No caso, a Caroline já sai daqui para casa? Ela já foi absolvida, e sendo absolvida, a própria sentença tem validade de alvará de soltura. Em relação ao Hélito, cabe recurso? Em relação ao Hélito, cabe recurso. Em relação à Júlia, também cabe recurso do Ministério Público. E tanto o Ministério Público quanto a Defesa estão estudando para ver se vão interpor essas peças recursais dentro do prazo que a lei os faculta. Doutora Vanesca, só para as pessoas entenderem, aqui ficaram 7 jurados. E foram eles que decidiram pela absolvição da Júlia e condenação aí do Gante. Porque muita gente acha que talvez recaia, né, a pouca condenação em cima do juiz ou do promotor, mas na verdade a sentença é dada a partir dos votos aí do júri. Como funciona o conselho de sentença? O crime doloso contra a vida, ou seja, aquele crime de homicídio em que se ceifa uma vida, infanticídio, instigação ao suicídio, eles são entregues à população, para a população julgar. Por quê? Porque entende a Constituição que precisamos trazer representantes da sociedade a fim de que o julgamento não seja um julgamento eminentemente técnico. Para ser um julgamento eminentemente técnico, bastava que o magistrado fizesse isso, o julgasse. Então, quando nós temos uma sessão plenária do Tribunal do Júri, nós temos 7 jurados. Esses 7 jurados são os destinatários de todo o trabalho que é realizado na sessão plenária. Ou seja, as teses sustentadas pelo Ministério Público, as teses sustentadas pela Defesa, as provas apresentadas aqui são todas destinadas aos senhores jurados. Por quê? Porque cabe aos senhores jurados, através de uma votação sigilosa, resolver, decidir pela condenação ou pela absolvição. A partir da decisão pela condenação ou pela absolvição que é feita pelos senhores jurados, o processo retorna para o magistrado e quem aplica a pena é o magistrado. É muito importante que se saiba que essa votação é sigilosa. Em 7 jurados, quando a maioria deles vota por um lado, a maioria deles vota por outro lado, nós paramos de abrir as cédulas. Ou seja, nós não sabemos quanto, todos ou quem que votou como, porque eles têm resguardado o sigilo das votações, justamente para que eles tenham liberdade de convicção. Tá certo, então, só lembrando que a Júlia Caroline foi absolvida. Foi absolvida. E o Wellington foi condenado a 14 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado. Foi reconhecida qualificadora do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Lúcia Moreno, de Cara com a Verdade.